Assim iniciamos então o nosso Papo no Altar, hoje convidada para nos trazer também a sua alegria, a nossa missionária e também professora, a nossa missionária Jaqueline Policarpo, com as suas também, seus agradecimentos. A paz do Senhor, queria aproveitar para agradecer e honrar a vida do Senhor, dizer o quanto eu sou grata por fazer parte desse ministério. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho foi através da sua vida e eu sou muito grata por isso e espero poder colaborar um pouquinho aí com a vida das pessoas que estiverem assistindo e ouvindo. Amém. Graças a Deus, a todos que nos acompanham, nós queremos de coração agradecer teu tempo. E a nossa conversa hoje é a importância do discipulado, né? A nossa querida missionária, ela criou este grupo, que faz parte do ministério, e ela tem feito um trabalho excelente, alcançado vidas destruídas e readaptando ao caminho do Senhor. E hoje, então, ela vai nos trazer um pouco disso, como surgiu, qual a missão, qual a nossa visão, como chegar lá, que, é claro, nós queremos a salvação, qual a relação do enraizado, quais as dificuldades encontradas, quais os objetivos e o que gostariam de melhorar, ou o que eles gostariam de melhorar. Nós vamos então, a partir de agora, neste papo, trazer então a nossa missionária, que vai nos dar um relato, uma abertura disso. Que Deus abençoe. Eu começo, daí o senhor vai me interrompendo, né? Conforme julgar necessário. Então, né? A primeira pergunta que a gente colocou aqui seria como surgiu, né? O Enraizados. Eu estava num período de luto e eu acabei deixando o grupo de casais, né? Devido ao que aconteceu. Que estava fazendo excelente trabalho, né, Deus? Sim, era uma bênção mesmo. E nós conversamos e naquele momento o Robson já estava com o coração inclinado a voltar a ajudar os jovens também, né? E daí ele veio a falecer e morar com Jesus e acendeu algo no meu coração de honrar algo que ele queria fazer. Então, eu voltei para os jovens com meu coração inclinado a honrar algo que ele iria voltar para fazer, para ajudar, né? Nós saímos para assumir outras coisas e foi isso. E o Senhor começou a ampliar a minha visão, a me dar as coisas. Jesus é o nosso padrão, né? Jesus é o nosso exemplo de discipulador, né? Na verdade, o Enraizado, ele surgiu, Jaque, tu já tinha te desfeito com os jovens ou começasse junto assim o trabalho para eles nos entender melhor? Então, como eu falei, nós estávamos, eu estava coordenando o grupo de mulheres verdade. Trabalhando com um grupo de casais. Foi. Então, depois do ocorrido, eu sabia que o Robson estava interessado em voltar a ajudar também os jovens, né? Então, aquilo me motivou a honrar a vida dele, o legado dele. E o Senhor também achou que seria legal, interessante eu voltar a caminhar com eles, né? O Senhor, eu tenho um chamado especial com jovens e então nós fizemos uma reunião. A primeira reunião o Robson ainda estava. Foi lá na casa do meu sogro, lembra? E a gente convidou quem quisesse, não importasse a idade, as pessoas lá estavam. E ali a gente começou a caminhar e fomos errando, acertando, aprendendo, Jesus sendo nosso padrão, nosso modelo de discipulado. E é isso, assim que começou. Ali, na verdade, tinha um pensamento de como fazer tipo uma missão, né? Era isso? E daí surgiu
esse trabalho? Há um bom tempo o Senhor já me incomodava para iniciar um ensino. Né? Sei. Eu creio que é a tua área, né? Eu creio que o Senhor me dá uma porção da graça na área do ensino, né? Pelos anos todos que eu já estou aqui, pelos testemunhos, eu sinto que a graça de Deus está sobre a minha vida para ensinar a palavra de Deus. Sim. Mas o Senhor sabe, o Senhor ministra a palavra há mais tempo do que eu, o Senhor sabe que às vezes só uma ministração num momento de culto não é suficiente para que a pessoa siga os passos de Jesus. Mesmo porque foge, né? Então a minha intenção era que uma galera que tivesse fome de ouvir além das ministrações, dos momentos de culto, começasse a mergulhar na palavra de Deus. E à medida que a gente conhece a palavra, permitir que ela confrontasse a nossa realidade pessoal, né? E com isso começou as pessoas a virem, porque elas tinham a fome da palavra, de saber o que Deus pensa sobre isso na minha vida. Como que Deus gostaria que eu me movesse nessa área da minha vida. E assim a gente tem caminhado. É confrontador, né? Porque a partir do momento que você coloca a Bíblia como padrão, você vai se frustrar, né, muito com a sua vida. Você vai ver o quão longe. A gente costuma dizer que nós somos improváveis, miseráveis, que precisamos da graça de Deus. E quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente se apaixona por Jesus. Assim, Jesus é... Eu me apaixonei por ele, né? Paixão à primeira vista. Bom, queridos, vocês que nos estão acompanhando, a gente já tem que agradecer a vocês. Assim, então, a missionária tem falado que como surgiu, né? Isso vem de Deus. Para quem não conhece esse ato, esse toque, Deus ele faz algo que para nós humanos é diferente, né? Nós cobiçamos, ao ver cobiçamos. Com Deus ele toca, né? É lá dentro, é assim, na alma. Aquela coisa gostosa que vem para dar fruto. Não é isso, missionária? E daí o Senhor eu fui visualizando, ele deu a imagem para a gente naquela reunião, na primeira reunião, que foi a árvore com uma raiz longa, né? Aonde tudo que a gente fizesse estaria enraizado no amor de Deus. E depois ele deu o versículo, eu queria ler com o senhor. O versículo, a gente caminha debaixo desse versículo, que é Efésios, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, que diz assim, né? E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, enraizados ou arraigados e fundamentados em amor, né? Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Então, o primeiro é um desafio grande. Primeiro é, pela fé, interceder para que Cristo habite no coração de todos aqueles que frequentam enraizados. Sem o poder do Espírito no nosso coração, por mais que eu fale, né, por mais que eu pregue e ministre a verdade, é o Espírito que faz. Então, o Senhor vem fazendo isso. Nós sabemos que todas as pessoas estão ali em níveis diferentes de maturidade. Mas o que é mais legal é que quem não está com um nível de maturidade legal, ele tem a consciência. Sim.
Você não vai ouvir de uma pessoa que mergulha na palavra de Deus, que ela está em pecado ou em erro, ela não vai distorcer a palavra, ou ela não vai dizer que é de Deus. Não, ela vai dizer: eu preciso da graça de Deus para me libertar disso. Então, essa noção do arrependimento, essa noção da transformação de vida, eu creio que Jesus tem solução para todas as coisas, desde que tenha arrependimento. Já que desde que surgiu esse trabalho maravilhoso que a gente tem visto, as mãos de Deus, tens algo assim, algum testemunho, algo assim que te chamou a atenção de uma vida que tu conseguiu ver assim uma repentina transformação, algo que possa ajudar alguém que está agora pensativo, que é algo demorado, que existe uma dificuldade? Tenho. A gente tem como base início de tudo na nossa vida, né? Quando a pessoa chega no Enraizados, primeiro ela vai passar por um processo de desconstrução. Ali chegam pessoas com feridas, pessoas que não encontraram ainda como servir o Senhor, querem servir o Senhor, mas não sabem, não entendem qual é o seu propósito, ou pessoas que não têm uma estrutura, uma vida exemplar, e está tudo certo, está tudo certo, porque Jesus, ele diz: venha, né? Eu vim para os doentes, Sim. mas para que eles se tornem sãos. Então, no caso, ele é o remédio. Ele é o remédio para que o Senhor devolva a honra, o Senhor devolva a reputação. Assim como para ser curado tem que tomar o remédio, ele vem e tu aí tem que recebê-lo, né? Isso mesmo. Então, o Senhor fez isso na minha vida, né? O Senhor me devolveu a minha honra. Sim. O Senhor me devolveu a minha reputação. Sim. O Senhor estruturou a minha família. E o Senhor tem feito isso. Para o Senhor ter uma ideia, assim, o que o Senhor está fazendo, eu me surpreendo, assim. Eu tenho jovens hoje que eles escolhem os seus trabalhos não pelo valor do salário. Eles escolhem os seus trabalhos desde que eles consigam continuar caminhando com um grupo e com o ministério. Isso, desde que isso não vá atrapalhar a vida dele com Deus. Eu tenho um jovem hoje que ele está trocando de serviço, ele vai ganhar menos, porque ele não está conseguindo se preparar o quanto ele gostaria para vir, seja para o Enraizado, seja para as reuniões de oração, seja para os cultos. Então, assim, é só Jesus. Exato. Se apaixonar por Jesus, né? Eu tenho jovens que têm a família desestruturada, infelizmente é uma realidade da nossa sociedade. Sim, infelizmente. E que querem pagar o preço para fazer diferente, que querem amar e honrar os seus pais, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles não enxerguem, mesmo que talvez a porção da graça ainda não tenha chego sobre a vida deles. Eu tenho pessoas mais velhas também já no Enraizados, porque aconteceu isso, né, que foi legal. A princípio era para os jovens. E hoje nós temos pessoas de todas as idades. Inclusive agora no final do ano, quando eu vi a virada ali, eu me apaixonei, eu vi ali... Eu me contive ali, tu viu que eu nem fiz agradecimento, porque eu me contive, via... Sei lá, eu vi cada um assim, tomava a iniciativa, eu via aquela pessoa que ia fazer o lanche ali, eles corriam. Eu fiquei assim... Achei lindo, porque tu ficou ali, fazendo simplesmente aquilo que tu achava necessário fazer, e os outros foram se movendo, veio preparar aqui, outro ali... Eu achei linda a desenvoltura deles, né? Ninguém cobrava de ninguém. E isso é o ápice. Maravilhoso. Essa passagem aqui, né? Ide e fazei discípulos, né? Discípulo é aquele que segue o caminho de alguém, né? Então, seguir as pegadas de Jesus é você pisar nos mesmos passos que ele pisou. Então, eles vão ter consciência do que Deus quer para a vida deles. E eles vão ter a consciência quando eles estão pisando fora do passo. Então, eles sabem, né? Quando eles estarão... Eu sei quando eu estou pisando fora do passo de Jesus. Sim.
né? Então eu preciso ter a comunhão de confessar pecados, é algo que eu creio que a gente precisa melhorar. Ter um pensamento de não é porque deu uns deslizes que tudo está perdido, né? Então, muito bem. Isso é muito necessário. O inimigo, né, Satanás, é a jogada dele. Ele usa a culpa e a vergonha para afastar as pessoas do evangelho. Exato. Né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, será que a Jaque como líder não está vendo o que aquela pessoa está fazendo lá fora? Eu estou vendo o que aquela pessoa está fazendo lá fora. Mas o que diferencia? Eu não passo a mão na cabeça dela. Nós não passamos a mão na cabeça. O que é amar? As pessoas distorceram o amor mesmo dentro da igreja. Porque amar não é concordar. Então, e também não é cobrar em excesso, né? E nem excesso. É mostrar a verdade, Exato. Né? É falar, como que Jesus gostaria que você caminhasse. Jesus gostaria que você caminhasse dessa forma. E deixar aquilo fluir como rios de água viva. E né? orar e interceder para que o Espírito faça na vida daquela pessoa. Então, amar é confrontar. Amar é dizer, não, eu não apoio essa sua escolha. Né? Eu vou orar pela sua vida, eu vou interceder para que Deus lhe abençoe com sabedoria, mas eu deixo a pessoa consciente de que eu não abençoo aquela escolha que ela está fazendo. Jaque, maravilhoso isso aqui, mas tu nos colocou aqui sobre a missão. Qual a nossa missão? Tu te refere a Mateus 28, 18, do 19 ao 28. Pode nos dar ao 20, né? Então, essa missão, Jaque, como é que tu vê essa caminhada que tu estás introduzindo, né? Como é que tu vê isso aqui, em si, o enraizado? Como que tu queres? Qual o teu pensamento? Sim, entendo. Primeiro é desconstruir essa ideia de que o Enraizados é outro grupo. Sim, né? É mais um grupo. A intenção, né, que o Senhor colocou no meu coração, a impressão do Espírito, é que é como se fosse uma escola, né, de discípulos, para que todos que ali frequentem honrem os seus líderes nos seus grupos. Sejam luz e sejam sal nos seus grupos e nas suas casas. O pastor pode ver que no grupo do Enraizados tem pessoas do outro grupo de jovens, tem pessoas do louvor das igrejas, tem pessoas, tem obreiros. Então, a minha visão é que essas pessoas sejam discipuladas para serem sal e luz nos seus grupos, nas suas casas, nos seus trabalhos, e não que elas fiquem só frequentando o grupo do Enraizados. É algo que transcende a parede da igreja. E o teu pensamento é fazer com que eles também ensinem a fazer. Claro, porque se a gente faz discípulo, discípulo faz discípulos. Né? Exato. Então, nós temos pessoas de outras congregações que frequentam. Sim. E tá tudo bem, né? A noiva é uma só, Exato. né? E eu sou grata ao Senhor por sempre dar liberdade para a gente fazer essas coisas, porque nós temos jovens de outras igrejas que eles vêm para cá, mas não é para a gente tirar eles da congregação deles. Mesmo porque é para eles crescerem em Jesus e voltarem para lá e serem luz e sal. Se eu fosse líder, eu queria que todo mundo frequentasse o Enraizados, porque eu ia ter menos problemas. Só que isso está no coração. É como nós falamos, nasce lá no coração, né, Jaque? Mas é muito importante isso aqui, porque a partir da hora que tu consegue fazer com que a pessoa entenda que o objetivo é um só, que é buscar o céu. E para isso, o céu tem que começar aqui, ou seja, a caminhada para o céu começa aqui, tu consegue infiltrar a pessoa nesse trabalho, né? A missão aqui, que chama atenção, é que diz para a gente ir fazer discípulos, né? Em Mateus 28, 19. E no 20 diz como a gente faz isso. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tem ordenado. Então, essa é a missão, alinhar a minha vida à vida de Deus.
alinhar as minhas finanças, alinhar o meu trabalho, alinhar os meus relacionamentos à palavra de Deus. Ô, Jaque, só não fugindo do assunto, mas só interessante aqui, é que às vezes eu me pego pensando, eu penso muito nisso. O nosso mestre maior, o nosso Jesus, vê se tu consegue entender esse meu pensamento. Assim, a maravilha dele, aquilo tão lindo dele, ele não viveu uma extensão, ele foi curtinho. Então, eu estou vendo que tu tem esse pensamento de, com rapidez, levantar pessoas em curto prazo, que eles conseguem se firmar, então, ir adiante levando. Eu vejo assim também que o enraizado ele tem esse propósito de não só levantar o caído, mas estruturar o caído para se firmar. Perfeito. E buscar outro igual. Isso. E a permanência dele com a vida Testemunho. dele, ele ganha outro. Esse é o pensamento, né? E Deus tem colaborado com isso, né? Esse é o meu pensamento, né? Jesus, ele restaura qualquer coisa desde que você se sujeite a amá-lo e obedecê-lo, né? E isso vai trazer consequências. Então, eu creio que o testemunho... Jesus, ele caminhou com um grupo de pessoas, né? E eu tinha essa necessidade no meu coração de caminhar com pessoas. Por que a gente come, né? Por que a gente faz as nossas comidas? Jesus, ele é o nosso padrão. Jesus, ele ensinava, tinha um momento do ensino, ele comia com eles, ele celebrava, né, aquela comunhão. E ali ele já ensinava, ali ele já exortava, ali ele já amava. Então, é isso. Você vai ser amado, mas com a verdade, você vai saber o que Deus pensa sobre todos os assuntos da sua vida. E a gente, em paralelo a isso, é interceder para que a graça de Deus faça em nós. É a graça, é o Espírito que faz. O que eu tenho notado também, até pode me corrigir se eu sair fora do teu pensamento, mas é que este grupo que Deus te deu nas mãos, eles não vêm, tu não faz nenhum atrativo diferente, não faz loucura nenhuma, tu não inventa nada, tu simplesmente ensina a verdade. Enquanto o mundo está dizendo que a verdade dói, tu estás mostrando o contrário, tu estás provando que a verdade cura. E quem não quer ser curado? Né? Eu acho excelente esse intuito teu, acho que estás conseguindo passar isso, né? Eu já errei muito, né, pastor? Acho que eu nem sei, eu parei de contar quanto tempo eu já estou aqui, acho que 10, 11, 12, eu não sei. Mas, assim, eu já quis, como líder agora, né, não sei se tem algum líder me ouvindo, mas eu já tive a oportunidade de errar muito e aprender com isso, né? Eu já pedi perdão para pessoas que eu vi que eu forcei, que eu passei dos meus limites, né? Então, eu tenho isso em mim de agradar. Que a tua verdade quis imperar. E tu voltou e viu que não é essa... Ou não é o tempo, cada um tem um tempo, né? Uhum. Então, eu tive que aprender a entender que, às vezes, o que eu já estou conseguindo viver naquela área, o outro ainda não está. E eu tenho naturalmente, eu gosto de agradar as pessoas. É muito fácil para mim compartilhar, doar. Mesmo quando eu tinha menos recursos financeiros, eu sempre vivia assim. Lá fora eu pagava a entrada para os meus amigos, né, para a gente sair, e eu ganhava muito pouco. Então, durante um tempo do meu ministério como líder, eu quis agradar mais a alma das pessoas para que elas ficassem, né? Os 5 anos talvez nos jovens, antes... no grupo dos casais, talvez. E o Senhor, Ele foi ampliando de um jeito a minha visão, que hoje eu preciso agradar a Ele com a verdade, para que as pessoas fiquem pelo Espírito, e não porque elas estão sendo agradadas. Então, eu creio assim, eu não sei o senhor, mas o senhor já está há muito mais tempo do que eu. A gente está sempre com a sensação de que a gente está começando.
Sabe, Jaque, assim... Aprendendo, errando, caindo, pedindo perdão. Eu acho bonito, é assim, ó. Eu, pelo menos, eu não sei se isso é um mal, a minha família me cobra isso, mas para mim o meu prazer é estar aqui, estar na casa de Deus. Eu ficaria direto. Claro que tu pode ver que eu faço muito mais a obra material do que a espiritual. Não, às vezes eu até... a oração, o Senhor ora muito. Graças a Deus. Mas o que eu gostaria, assim, de... Eu me espelho em ti, assim, e eu tenho que me segurar para não me emocionar, senão a gente acaba saindo do foco. Mas eu vejo assim que, claro, tu vê isso, a tua família vê, que tu cresceu assim, não... Porque Jesus disse que ele crescia, a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no entendimento. Tu não cresceu só na graça, só no entendimento, mas tu cresceu espiritualmente, tu cresceu financeiramente. Então, assim, o teu modo de crescer, ele é igual em todo sentido. Hoje, né, com a perda do teu ex-esposo, era para ti estar uma pessoa chorona. Quando alguém te vem te pedir conselho, vê a minha situação, é pior que a tua. Mas tu viu que Deus, ele colocou em ti uma graça que tu extrapolou isso. Sim. Hoje, tu te supera a ti mesmo porque tu tens uma filha que precisa também crescer junto contigo, mas tu consegue financeiramente, porque hoje, já que tu perdeu o esposo, né, uma segunda renda, diminuiu, mas ao contrário, tu continuou. Eu tenho acompanhado que aquilo que tu falou das pessoas, Deus primeiro trabalhou no teu coração, tu deixou de ter um trabalho que ganharia talvez o dobro, mas porque não teria essa liberdade que tu tens hoje na casa de Deus. Então, tu acha assim, que sirva de um conselho, que tu possa reforçar isso aqui, que as pessoas que... Sabe aquele dito que eu digo que não deve se preocupar, mas se ocupar? No meu modo de ver, tu te ocupou. Porque eu lembro quando nós conversamos, tu te aconselhou e tu decidiu, não, então eu vou pegar isso aqui que vai dar para mim, para o meu alimento, para minhas vestes, para minha filha, para minha moradia, e vou cuidar desse lado aqui que é o meu coração. Então tu te ocupou em abraçar a causa de Deus. O que tu aconselharia assim a estas pessoas que agora estão com problemas e financeiramente eles pensam, eu tenho que trabalhar mais para conseguir sair desse problema, sair desse buraco? Muitas pessoas assim, eu trabalhando, eu ocupando o meu tempo, eu consigo refrescar a minha cabeça. O que tu dirias para essas pessoas, já que tu conseguiu isso? Como que foi? De que maneira? Primeiro foi muito sofrido, né? Eu costumo dizer que eu disse que Deus estourou a minha bolha. Eu vivia numa bolha, aos meus olhos, perfeita. Né? Eu era feliz aos olhos do mundo, eu tinha um relacionamento muito saudável, porque Jesus transformou nisso, né? Tinha uma estabilidade, então Jesus foi lá e estourou a minha bolha. E quando ele estourou a bolha, eu vi o quanto eu estava longe ainda de amar ele sobre todas as coisas, sabe? O quanto eu ainda amava a minha vida. Tu não tinha ainda te colocado no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tinha uma paixão louca por Jesus, mas a paixão pela minha vida era na mesma proporção. É aquela história de tu olhar para alguém e ter uma paixão, uma atração, e não ter o amor de se doar. Isso, de se doar. Então, quando ele estourou a minha bolha, ele mostrou tudo que tinha no meu coração, né? Que talvez a minha família, a minha vida ainda estivesse no trono, por mais que eu fosse apaixonada por Jesus. E ali ele começou a destruir em mim coisas que reinavam dentro de mim. E eu comecei a conhecer o Deus, porque eu era muito apaixonada por Jesus, mas eu comecei a conhecer quem Deus Pai era. O soberano, o que decreta, o que te guia e controla a tua vida, aquele que destrói um exército enorme com uma chuva, aquele que abre o mar. Então eu comecei a perceber, eu preciso conhecer Deus Pai.
E quando você, que está passando por necessidade financeira ou que está com a sua casa desestruturada, você precisa abrir este livro e conhecer a Deus. Porque se você... Ontem a gente estava estudando o Salmo 4, né? Davi, ele estava sendo perseguido por muitos. E ele diz no Salmo 4 que ele deitava a cabeça dele e ele dormia em paz. Por quê? A confiança dele estava em quem? Em Deus. Mas eu não vou conseguir confiar numa pessoa que eu não conheço. Hoje eu confio no Senhor, porque eu lhe conheço há quantos anos? Eu sei quem o Senhor é. Então as pessoas, elas ouvem sobre Deus, elas amam, elas gostam de Deus. Isso é lindo. Mas elas não conhecem Deus, que Deus tira, Deus te disciplina, porque Ele é teu pai. A visão de Deus como pai. Para te conhecer a pessoa, tu tem que conviver com ela? Sim, relacionamento com Ele. Então, eu me aproximei de Deus através de Jesus, que é o nosso mediador. Eu conheci Deus depois do luto. E hoje eu sei que se eu permanecer em obediência, tudo o que acontecer está no controle soberano dEle. Porque eu conheci Ele. Amém. Amém. Deus é bom. Jaque, olhando assim desta maneira, aqui tu me pergunta, ou tu colocas qual a nossa visão. Olhando, colocando, aproveitando esse ensejo agora de que a gente falou que a infinita misericórdia te alcançou hoje financeiramente, graças a Deus tu está estabilizada, podemos dizer assim. A tua fé, ela está num patamar que podes confiar. Agora, tu me faz aqui, qual a visão em Efésios 13:17? Então, qual a visão, qual a nossa visão que nós podemos passar a esses que nos assistem? Certo. Aqui em Efésios 3:17, né, tem a oração de Paulo para a igreja. Sim. Né, em Efésios 3. Então, como que a gente começou? Primeiro, nós temos que desenvolver a nossa vida com Deus, as nossas disciplinas espirituais. Então, a gente trabalha a adoração, a oração, o ensino e a missão. Então, um discípulo de Jesus, ele precisa ter essa vida com Deus. Ele precisa saber o que é adorar o Senhor, né, com a sua vida, e isso vai muito mais além do que louvar. É uma coisa, ele precisa ouvir a palavra de Deus, estudar e meditar nas Escrituras. Então, por isso que todos os dias nós temos a nossa leitura diária, né? Então, a gente trabalhou também a questão da missão, de quando alguém está precisando na congregação, a gente se unir para ajudar, e a gente olha, a igreja está desbotada, vamos se reunir para pintar? Uma família está precisando de remédio, vamos se reunir para ajudar? A pessoa ficou desempregada há tanto tempo, vamos se reunir para ajudar? Então, a gente acaba trabalhando essas 4 coisas, né? A oração. A oração, o Senhor é um exemplo de oração para mim. Eu sei que muito do que a gente está vivendo aqui hoje é porque o Senhor orou anos por isso. E a gente tem isso de honrar os nossos pais, né? De honrar os irmãos que vieram antes de nós. Eu não creio que a gente seja mais esperto. Eu não creio que a gente saiba mais. Eu só creio que a gente está vivendo na época onde o Senhor quer revelar mais, porque nós estamos à beira de verdade dos últimos tempos. Então, é isso que eu passo para eles. Nós estamos vivendo hoje, uma porque Deus quer que a gente tenha essa revelação, e outra porque muita gente orou para que a gente chegasse aqui. Então, é muito importante a gente, como líder, sempre estar trabalhando essa questão do respeito. Eu acho que o pastor nunca vai ver quem frequenta o Enraizados destratar alguém porque aprendeu tal coisa. Pelo contrário, eu tenho visto uma mudança em pessoas que eu não imaginava, Jaque. Às vezes eu tenho essa visão,
a gente não deve, sei lá, ficar elogiando, fazer as pessoas se sentirem bem, porque isso acaba levantando a força de Satanás contra a pessoa, né? Mas eu tenho assistido pessoas, inclusive nós temos pessoas que ministram, que com a tua ajuda, com a tua participação, é claro que foi Deus que fez, mas tu levou ele a ter esse intuito. Então, estas pessoas, aquilo que nós conversamos, porque quem muda é Deus, mas a pessoa se transforma. Sim. E essa transformação tu alcançou. Então, nessa tua visão, Jaque, que tu fala sobre os pais da igreja, sobre nós que viemos antes de ti, o que tu aconselharia para esses novos que estão chegando agora com aquele pensamento de que tem que mudar, que tem que ser diferente, que tem que fazer algo a mais? O que tu me diz, sendo que esse trabalho tu fazes isso acontecer sem atropelar ninguém? Sim, o que eu aconselho para essa pessoa é, primeiro, encontrar esse lugar num grupo e viver essa comunhão, né? Jesus, ele não encontrava os discípulos, ele vivia com os discípulos. Então, primeiro é encontrar esse lugar, né? Nós temos grupo de homens, de mulheres, de crianças, temos o Enraizados. Eu sempre aconselho, frequenta o Enraizados e vai para os outros grupos ao mesmo tempo, né? Então, e abrir a palavra. Você não tem que se preocupar no que você vai mudar, como que está a sua vida. Jesus já sabe como está a sua vida. Quando ele encontrou aquela mulher no poço, né, em Samaria, ele já sabia como estava a vida dela e ele confrontou ela com a verdade. Então você vem para cá, vai ser confrontado pela palavra de Deus e ao mesmo tempo receber a graça de Deus para honrar Jesus na sua vida, porque o amor por Jesus vai fazer você abandonar as coisas, as paixões, né? Pagar o preço. Falou aí algo que me tocou e eu penso dessa maneira. Jesus, ele chegou a conversar com a mulher e a mulher disse o que ela sabia sobre tirar água do poço. Religião. Mas o que eu achei lindo aqui, tu tocando nisso, que Jesus de maneira nenhuma maltratou ela. Jesus só, quando ela abria espaço, como Jesus disse, vai buscar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus não disse, porque tu fez... Não, ele disse assim, não, eu sei que tu tivesse 5, mas agora o que tem não é teu. Então, Jesus simplesmente estava mostrando para ela que ele sabia, e daí naquilo ali ela viu que ele podia ajudar. É esse o teu pensamento? Fazer a pessoa saber que tem alguém que pode ajudá-la? Perfeito. Jesus é o nosso padrão de líder e de mestre. Então, nós temos pessoas hoje que ainda não abriram esse espaço para Jesus confrontar eles com a acham palavra. Que eles podem, né? Eles acham que eles não conseguem. Pensa assim. Eu vejo que eles acham que eles estão tão mergulhados ainda numa vida terrena, né? Eu já estive nesse lugar, onde é bom, é prazeroso, né? Me tira dos problemas. E eles acham que eles não têm forças para sair. Então, é a obra da cruz. Eles entenderem que é o Espírito que faz com que a gente abandone as nossas paixões, né? Nesses dias eu vi algo interessante, né? Jesus fez com que Pedro enchesse o barco de peixe para dizer, agora larga e me segue. Exato. Ele não vendeu. Ele poderia ter aproveitado que o barco estava vazio, que ele estava necessitado, e dizer, né, vem que eu te ajudo. Não, ele encheu, veja, dinheiro, recurso, estabilidade, aquilo que Pedro estava buscando. Não, ele encheu para dizer, agora, com o barco cheio, com a tua vida do mundo estruturada, vem aqui e me segue. Falando nisso, bom demais. Continuando Jesus é isso muito aqui, bom. Que tu colocou, então o teu conselho, tu me colocou aqui, como chegar lá. Tu quer me dizer então que a maneira da pessoa descobrir aquela lacuna, porque todos têm uma lacuna, tem um vazio, descobrir isso aqui para chegar lá, como tu queres em Efésios 3, 14 a 21, é então isso de primeiro ele mesmo fazer uma retrospectiva nele, ver a necessidade dele e colocar para alguém,
Porque já que ele não tem aquela fé, aquela certeza de que pode chegar em Jesus, ele, por exemplo, chegar em ti, que está querendo levá-lo a ele, e se abrir contigo, abrir o seu coração, dizer das suas vergonhas, dos seus pensamentos, e isso ele vai encontrar em ti um alicerce para ir até Jesus? É isso que tu me coloca como chegar lá? Não sei se eu seria esse caminho, não sei se seria nesse sentido, assim, o que eu busco primeiro de tudo é pagar o preço e viver uma vida segundo Paulo disse para Timóteo, né? Primeiro é pagar, se você quer ser líder, você tem que pagar o preço de ter uma vida hoje irrepreensível. O mais possível, porque ninguém é perfeito, mas que a pessoa ela tenha que se esforçar para te caluniar. Que ela tenha que fazer uma força muito ela não grande. Consegue provar também, isso é importante. Exato. Isso eu sempre falo para os jovens, né? Se alguém falar algo de você, primeiro, essa pessoa tem razão? Se ela tem, é um problema. Agora, se ela não tem, não precisa se defender. Continua a tua caminhada. Então, acho que primeiro é pagar o preço de ter caráter. Jesus, ele quer provar, ele prova o nosso caráter. Então, o Senhor está chamando pessoas nesse tempo que serão assim, eu creio, como Timóteo foi, como Paulo orientou, pessoas irrepreensíveis, com as suas casas estruturadas pela graça de Deus, que serão exemplos não de perfeição, mas de renúncia, né? Sim. Eu renuncio às minhas paixões para glorificar a Deus com a minha vida, né? Então, acho que seria mais de querer me tornar algo que agrade o Senhor para que eu seja um exemplo para a vida das outras pessoas. Nós precisamos de exemplos nas igrejas. Nós precisamos de pessoas. Não, é possível eu ser casado até a morte. É possível eu renunciar, às vezes, uma alegria minha passageira para honrar a Deus pela graça. É possível. Então, acho que seria... Mas o eixo é aqui. Uhum. E não importa se você tem estudo, se você não tem, é o Espírito que dá, né? Sabedoria e revelação. Vem para o estudo, vem. É bom demais. Depois a gente vai descobrindo que obedecer é bom. E uma coisa legal que está acontecendo, pastor, agora, 2 anos e meio depois, é que as pessoas já estão procurando outras pessoas no grupo. Entende? Isso é que é legal. Aquilo de o líder fazer líder. Hoje as pessoas já estão vendo outras pessoas como esse exemplo e essas pessoas estão sendo procuradas e glória a Deus por isso. Como é que tu conseguiu? Como é que foi a tua libertação? Como é que tu alcançou isso? É isso. Ô, Jaque, aqui tu me pergunta, e para esclarecer para os nossos ouvintes, qual é a relação do Enraizados com a congregação? Sim, acho que a gente até já falou um pouquinho, né? Nos Sim, adiantamos. Mas a intenção é essa. A intenção é que o Enraizado seja uma escola que ultrapasse as paredes, né? Que se você é de outra denominação, você será muito bem-vindo, né? Nós já temos isso. Para que você seja um ótimo membro do grupo de louvor. Tipo, você seja uma bênção. Então, você frequenta o Enraizados, vive uma realidade, uma comunhão, aprende a palavra, aprende a renunciar, aprende a dar outra face, aprende a amar, para que você vá para os grupos. A minha intenção é que quando o Senhor der a oportunidade para algum ministrar, que eles adorem a Deus, a Jesus, acima de tudo. Quando eles ministrem uma palavra, que eles tenham a noção do que eles estão falando. Então é isso, não é outro grupo para se fechar, não. É aberto, hoje é para qualquer idade, né? Inclusive, nós temos 3 crianças que frequentam. Sim, então, não, a Stephanie, a Flavinha e a Sarinha, né? Sim. Uhum. Então, é isso, assim, é um lugar para você descobrir o seu propósito de vida, que é glorificar Jesus. Esse é o nosso propósito, né? Isso, e ser bênção no grupo de homens, e ser uma bênção no grupo de mulheres, né?
Eu vejo isso. que as pessoas... Porque geralmente quando se fala de estudo, vem aquele pensamento de cansativo. Verdade. É cansativo. Então o pessoal prefere, por exemplo, um Pentecostes, nada contra, mas eles preferem se alegrar somente. Só que o teu intuito, o teu querer e que tu tenhas feito, não é a pessoa somente se alegrar. É como uma criança que ganha um brinquedo, ele vai brincar com o brinquedo, mas ele não conhece que maneira brincar com aquilo, ele acaba estragando e não se diverte. Verdade. Então eu vejo assim que tu coloca primeiro como a pessoa se alegrar. E depois ele se alegra e aquela alegria vai existir por mais tempo. E não uma alegria passageira que chegou e saiu. Então o que eu vejo, e que tu tens colocado aqui do Enraizados, mais ou menos tu pega as pessoas para somar e não para dividir. Essa é a intenção, né? Eu nunca tive a oportunidade, na verdade, de falar, né, sobre tudo isso que Deus me deu ao meu coração esses anos. E é incrível como Ele vai dando. Então, o Enraizados, ele vai te dar suporte para você ter um relacionamento com Deus. Para que você não dependa de mim, para que você não dependa das pessoas. Então, você vai ter uma caminhada diária, né? A gente se fala diariamente. Você vai conviver com pessoas e isso, a Bíblia já diz, né? Suportai-vos uns aos outros, nem tudo são flores, né? Tem dia que eu chego e eu sou ríspida e eu volto e eu peço desculpa e assim a gente vai crescendo. É muito importante essa comunhão. Jesus tinha isso, né? João e Pedro ali. Filho do trovão. Então, Jesus, ele fazia essa mediação, né? Então, é essa a realidade que a gente quer viver, né? Viver essa realidade da comunhão e coisas ruins que vêm, né? Porque se relacionar é desafiador. Eu acho interessante isso que tu passa. Ele tem a ver com aquilo que Jesus, ele chegava. Onde Jesus chegava tinha multidões. Ele reunia multidões. Só que Jesus nenhuma vez ele disse, agora vocês ficam aqui e não vão para lá ou não vão para lá. É o contrário, ele fazia aqui, quando tu via, ele sumia dali. Lá na frente ele já estava com talvez outra multidão, aqueles iam atrás, mas ele nunca chegou no templo, por exemplo, que ele ensinar, nunca chegou e disse, vocês saem daqui e vão comigo lá para a montanha, sim, porque lá é melhor. Não aconteceu isso. Então, eu vejo isso no Enraizados, né? Primeiro Jesus, ele era um exemplo, então eu prezo muito por isso, assim, alinhar a nossa vida à verdade. E estar consciente do que ainda não está alinhado, isso que é importante. Hoje eu tenho consciência do que eu preciso me alinhar. Hoje eu acho que eu não oro o suficiente. Hoje eu acho que eu tenho vaidades no meu coração que eu ainda quero que o Espírito me liberte. Então, mas em contraponto a isso, eu já alinhei muito da minha vida, a vida de Deus pela graça. Então, é isso que o Enraizados faz com a sua vida. Não importa como está toda a sua vida, mas nós vamos abrir este livro, né? E o Espírito vai começar a te dar graça para você alinhar. Nós queremos que os homens do Enraizado sejam fiéis às suas esposas, honrem as suas famílias até a morte, que as mulheres honrem os seus maridos, que os filhos honrem os seus pais, que a vida financeira, né? Nós temos jovens hoje, o senhor sabe, que dizimam. Meu Deus. Eu vejo a menina, não vou citar o nome, claro. Dizimam. De repente está dizimando, assim, mensalmente aquela preocupação e praticamente, vamos dizer, que uma criança. E eu não falei nada. A gente estudou o Sermão do Monte. Ela está dizimando todo mês. Estudamos o Sermão do Monte, estudamos o objetivo de dizimar e de ofertar, e o Espírito tratou de trabalhar no coração deles. Né? É lindo isso. Então, é isso. É surreal mesmo. E eles são demais, né? Os jovens da nossa igreja, eu tenho a oportunidade de conviver, né, com outros jovens, né, pela minha profissão. Às vezes eu visito outras congregações porque eles gostam que eu vá lá. E, olha, os nossos jovens, o que Deus está fazendo na vida deles e
é inacreditável, assim, o quanto eles têm renunciado para honrar Jesus. Jesus tem depositado uma paixão ao ponto de... Hoje nós temos jovens que morreriam por Jesus. Já que me falou aqui, me chamou a atenção, então. Não vou elogiar, né? Mas eles são demais. Tá. Mas no sexto ponto aqui, tu me fala quais as dificuldades. Mas o que eu olho assim, tu me falou que tu ora pouco. Mas assim, veja se eu estiver errado, me corrige. Mas tu acha que adiantaria de tu orar bastante e ler pouco a Bíblia? Ou isso é baseado, tu tem que ter numa balança? Aquilo que tu busca, biblicamente falando, conhecer as Escrituras, eu acho que não precisa tu te basear simplesmente em oração e deixar a leitura diária, deixar tantas outras coisas. Eu acho que tem que ter um balanço. Eu vejo que no Enraizado tu trabalha muito isso, tu leva as pessoas até a leitura diária, que é importantíssimo, porque não adianta eu ficar um dia todo estudando a Bíblia e o outro dia nem ler. Sim. Também não adianta eu me colocar em oração o tempo todo Sim. e não buscar o intuito ou a realização de alguns. Então, tu me pergunta, quais as dificuldades? Essas dificuldades que tu tem visto, tens conseguido assim... Tens alguma ideia ou tens algum pensamento ou algum testemunho de alguém que tu vê que está assimilando isso? E essa mudança para esses que estão nos ouvindo, como eles conseguem essa mudança? Como tu conseguiu passar esse ponto de vista? Sim, muito importante essa palavra do equilíbrio das disciplinas espirituais, né? Nós temos que entender que se relacionar com alguém, com Deus, é como se relacionar com uma pessoa, né? Eu me relaciono com a minha mãe, então eu tenho aquilo de estar falando com ela, de saber como ela tá, de ouvir os conselhos dela. Então, se relacionar com Deus é a mesma coisa. Você precisa todos os dias escutar o que Ele fala, né? Falar com Ele, interceder pelos teus irmãos que também são filhos deles. Então, assim, o que o Senhor deu para nós é esses quatro eixos, né? Oração. Como é que a gente vai desenvolver a oração? Nós temos as noites de intercessão online. A galera que está mais à frente, que louva e que ensina, a gente ora diariamente, né? A gente intercede diariamente. A adoração. Tem todo um trabalho que a gente está fazendo agora de orar e jejuar e buscar entender o que é a adoração. E daí tem o ensino com as leituras diárias e eu sempre tá passando nas sextas e a missão, assim, a missão hoje, né? A missão, eu acho que é uma área que eu oro para que o Senhor desperte corações missionários. Então, acho que dos 3 eixos, hoje eu sonho em a gente poder pagar alguém para fazer missão. Para ter tempo integral. Então, a missão hoje na parte da estrutura seria que o Senhor desperte corações missionários no grupo, assim. E na parte mais de relacionamento, é essa questão da confissão de pecados, que a gente não tem isso, né? Tiago diz, confessai as vossas fraquezas uns aos outros. Então, eu gostaria muito que o Espírito nos desse essa graça para que a gente... Já acontece, já está acontecendo, mas que aconteça mais. Assim, eu acho que a gente tem que ter as nossas pessoas para a gente confessar os nossos pecados, né? Eu tenho as minhas pessoas, né? Então, acho que seria isso, assim. E uma coisa para você que está começando é não ter pressa, né, pastor? O senhor sabe, né? Eu fui uma pessoa que eu sempre comecei devagarinho, fiquei bastante tempo nos cargos que o Senhor me deu. Não fui pessoa, assim, de ter pressa. Eu não tenho pressa. Pressa para quê? Tipo, eu estou esperando Jesus voltar. Entrando nesse assunto, o 7º ponto me fala, então, quais os objetivos. E isso que estás entrando agora já é os teus objetivos que tu alcançou, não é? Tu me disseste que quando começaste... quando eu te colocava no cargo, teve época de tu ter 3 lideranças, né? Era um acúmulo que eu via que tu estava cansada.
mas isso serviu e serve até hoje? Ou tu tens algum conselho assim para alguém que está começando? Qual seria assim? Porque tu tem várias pessoas novas que estão na igreja, que estão chegando na congregação, e talvez eles ficam naquele pensamento, porque antigamente, Jaque, principalmente quando eu comecei, quando nós chegávamos na igreja, se alguém se destacasse, a gente já puxava logo para ministrar, porque achava que aquilo ali iria segurar a pessoa. Sim. E hoje a gente tem uma visão diferente, do qual tu mesmo tens feito esse trabalho, que não é desta maneira, mas é fazendo ele ver. O que tu me diz assim quanto a esses objetivos? Tu me pergunta quais os objetivos? Bem legal essa sua pergunta, e é bom como a gente vai crescendo com os nossos erros, né? Exato. Porque, bom, assim, o Enraizados, ele não tem o intuito de realmente colocar as pessoas para cargos, né? Para fazerem coisas, justamente para a gente não cair nesse erro. Então, hoje, né, o ensino ele é ministrado por mim, mas eu vejo pessoas com fome e com chamado para o ensino. Então, às vezes, eu dou a oportunidade, sim, porque eu quero ver, né, para onde essa pessoa está caminhando para esse chamado, porque isso é necessário. Sim. Mas eu não coloco já na linha de frente para fazer. A adoração, da mesma forma, assim, né? A gente começou com a galera que topou e acreditou, né? Mas hoje, 2 anos e meio depois, as pessoas que ficaram ali ouvindo 2 anos e meio, hoje elas estão ali já adorando. E a gente faz uma escala, porque é importante que a pessoa sente na assembleia e ela adore com as pessoas enquanto outra pessoa está servindo. Então, as pessoas elas não ministram todas as sextas, tem revezamento, porque é importante que eles fiquem ali, né, na assembleia. E assim a gente vai, mas eu falo muito isso para eles, assim, primeiro de tudo, antes de fazer algo, né, nós temos pessoas que querem servir a comida, que não querem ministrar. Nós temos pessoas que querem varrer o chão depois da reunião, que não querem estar em evidência ensinando. Então, ali você tem liberdade de você fluir, servir a Jesus como você quiser. E tá tudo bem, porque o importante, pastor, eu volto a dizer, o importante é o que a gente vive de segunda a segunda na nossa vida. E esse é o foco para que aqui a gente consiga... É o que brilha, né? Para que aqui a gente consiga transbordar aquilo que a gente já viveu. Acho que esse é o grande nosso desafio, né? E ter essa paciência mesmo de conseguir, né? Nós temos, o Luigi tem sido usado muito pelo Senhor na oração, né? Sim, a gente tem percebido. O quanto eu vejo o Eliezer, a Carol e o Jean, que começaram antes na ministração, o quanto eles já estão amadurecendo, né? Mas nós temos pessoas que têm talentos no louvor e já servem nos cultos e querem ficar ali. E tá tudo bem. O pastor sabe, tem pessoas que você vai mostrar, é por aqui, e a pessoa não quer, ela se afasta. Sim, exato. Ela se afasta porque ela já viu que tem um caminho ali que ela não quer se encaixar. E tá tudo bem, a gente continua orando para que o Espírito chame essas pessoas. Então... É bem misto. Já que então, para nós encerrarmos o nosso papo, que tá muito gostoso, nós podemos ficar o dia todo, né? É verdade. Que bom. Ó, já deu 1 hora, hein? Que pena. Mas não tem problema. Ô, Jaque, então tu me perguntas aqui, e para nós fechar este bate-papo, o que gostariam de melhorar? Qual é o teu pensamento nisso? Como seria possível? Tu acha que é possível? Então, assim, eu acho o melhorar é... continuar, permanecer fazendo o que a gente já está fazendo. Acho que isso é muito importante, ter uma constância, sabe? Uma rotina, né?
Hoje você chega no Enraizados ou você faz parte do grupo do WhatsApp, você já sabe tudo o que vai acontecer todos os dias. Existe uma rotina, então acho que melhor é a gente permanecer crescendo em Jesus, mas oro para que o Senhor amadureça mais pessoas, né? Hoje é lindo porque nós já temos pessoas do Enraizado aconselhando os outros grupos, né? Isso aqui é importante. Muito legal, né? Nós temos uma menina no grupo, nas mulheres, né? A Yasmin, ela está conosco no grupo do WhatsApp, e ela dá todo o suporte para o grupo das mulheres, né? Elas inseriram a leitura bíblica diária, tipo, está sendo maravilhoso, assim. Então, esse é o propósito Enraizados. Não é formar outro grupo, é que as pessoas possam fluir e ser sal e luz nos outros lugares e nas suas casas. Mas o objetivo, assim, vou deixar gravado, porque se eu morrer antes, daí eles concluam, né? O meu sonho... Se o senhor perguntar, assim, o meu objetivo louco, maluco, né? Eu queria muito implantar uma sala de oração na nossa região, que um dia fosse 24 horas, assim, por 7. E eu sonho, já pensou cada turno... Isso presencial? Presencial. Já pensou cada turno uma congregação... ser responsável e aquela casa ficar 24 horas aberta ministrando ao Senhor. Então, vou deixar aqui, porque se eu morrer antes, o pessoal do Enraizados faz. Mas esse é um sonho louco. Tipo, essa é a minha visão, assim, que a gente viva... O mundo precisa. E a gente ministre ao Senhor o máximo da nossa vida e a gente glorifique a Jesus com o máximo da nossa vida. É claro que vamos começar bem devagarinho, né? A gente está pensando também agora em começar os turnos de adoração e oração. Quem sabe a gente começa com 1 hora ministrando ao Senhor até que chegue 24 horas, né? Sim. Se for da vontade de Deus, um dia essa sala ela vai existir, vai estar aberta. Quem sabe a Guaiúba, né? Que lindo esse pensamento, Jaque. Meu Deus. Bom, Jaque, eu não sei se tem mais alguma coisa para passar sobre os teus planos. Não, só queria agradecer o pessoal que eu costumo dizer que eles acreditam nas minhas loucuras. O senhor é o primeiro. E depois a galera que está caminhando comigo. Pessoal, você tem umas 10 loucas igual a ti? Pois é. E o pior é que tem um monte de gente que também tem, hein? Então é isso. E convidar o pessoal, né? Não importa a idade, não é mais só para jovens. Deixa eu testemunhar uma coisa para ti. Tu vai rir de mim, mas é uma verdade. A Salete, ela tem mais tempo que eu de fé. Ela é alguns meses mais que eu. Ela tem mais de 30 anos de fé. Como eu tenho mais ou menos 30 meses a mais. E até hoje, até meses passados, ela não conseguia. Não tinha maneira dela ficar na frente de um grupo, né? Por todo esse tempo. E ela não conseguia ministrar. Não tinha assim... Eu não via como. Claro que isso não vem por força, eu não quero dizer... Mas sabe como ela conseguiu? Através do teu exemplo, do teu incentivo da leitura bíblica diária. Ela acabou assumindo o grupo de mulheres e outro dia me surpreendeu com uma palavra lá naquela ponto que a gente tem em Maciambu. Me surpreendeu com uma palavra assim que me deixou até preocupado, preocupado e depois que eu ia pregar. De tão gostoso que foi. Então, eu quero que tu coloque no teu coração isso para te ver como está dando lucro. A fome é Deus que dá. E se você abrir esse livro com a motivação correta, você não vai mais parar. Né? Já que para esses que nos suportaram por esse tempo, qual o conselho teu para eles? Quanto a realmente conhecer esse Deus da Bíblia? Porque tem pessoas que nos ouvem que não fazem ideia desse tesouro que está ali escondido. Vem para as sextas-feiras. Meus queridos que nos acompanham,
sexta-feira, toda sexta-feira, 19h30, inclusive, nesta sexta, está a gente vai... simpática professora trabalhando. E para o pessoal que mora longe, quiser ter mais proximidade conosco, a gente também faz o trabalho pelo grupo do WhatsApp, as orações pelo Zoom. Então, às vezes, se você não tem como vir aqui na sexta, é claro que é bom que você, se você pudesse participar do todo, né? Mas você será muito bem-vindo também lá no grupo das leituras e da oração também online. E é isso. Então, se você não entendeu, assim que que alcançar esse bate-papo, entre em contato com ela, vai te dar condições e vai ter um acompanhamento. É isso, Jaque? Isso, inclusive a gente vai fazer agora, a gente vai parar um pouco o estudo, a gente está estudando agora há uns bons meses a escatologia, né? Sobre o estudo do fim dos tempos. E agora a gente vai fazer umas 7 ou 8 sextas-feiras de adoração, onde eu vou estar ministrando sobre as 7 cartas à igreja de Apocalipse. Porque nós cremos que ali estão os nossos desafios, né? Para os últimos tempos, e nós precisamos, o momento está próximo, né? Estar preparados. Então, a gente vai estar aí ministrando. Então, independente se você participou ou não do estudo anterior, eu te convido a vir nessas próximas sextas aí para a gente estar glorificando a Deus e crescendo em Deus. Tá bom. A vocês que nos escutaram, que vão nos assistir, nós pedimos que vocês entrem em contato com a gente, dê o seu like, se inscreva, porque isso vai nos ajudar. E dê oportunidade, né, irmã Jaque, para nós que estamos aí lutando. Sabemos que os dias são maus, o mundo, se nós estivéssemos aqui oferecendo alguma vantagem, como para o carnaval, para tantas coisas loucas que o mundo oferece e dá condições, nós não temos ajudas governamentais, né? Nós fizemos esse trabalho pela misericórdia de Deus com os nossos irmãos, com os ganhos dos irmãos. Então, para você que está nos assistindo, tenha certeza, não estamos aqui para ter lucro ou receber algo de ti, financeiramente falando, mas para que o teu coração tenha essa alegria que nós temos. Jesus é o melhor tesouro. Maior tesouro, aquele melhor homem que todas as coisas. Aquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar lá um cantinho. Quem encontra esse tesouro vai dedicar e queimar a sua vida para fazer o melhor por isso, né? Realmente é um tesouro que a gente não sabe explicar e a gente se move por ele. E que Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Vamos orar. Então, faz essa gentileza. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor arrancou as escamas dos nossos olhos. Senhor, nós podemos fazer como aquele homem que foi até esse campo e encontrou esse tesouro. Eu peço que o Senhor abençoe os nossos propósitos, que eles estejam alinhados ao teu querer, que o Senhor abençoe esta congregação, que ela seja uma bênção para este lugar, para esta cidade, Senhor, que nós possamos viver uma unidade em Ti, Jesus. Abençoa todos que nos ouviram, deposita a fome da Tua palavra, Senhor, a fome de conhecer quem o Senhor é. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, obrigado a todos vocês, muito obrigado, missionária, e que vocês sintam-se à vontade para nos procurar. Deus abençoe e obrigado a todos. Amém.